Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o desejo de vingança. Sabe aquela vontade que dá nas pessoas às vezes de fazer justiça com as próprias mãos? Será que isso faz bem ou faz mal para as pessoas? Você já ouviu falar naquele ditado que vingança é um prato que se come frio? A gente vai saber tudo isso depois do intervalo, em instantes. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje eu recebo aqui no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Adriana Espigolon. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Lu. Nós vamos falar sobre vingança, sobre o desejo, a vontade. Eu já quero começar te perguntando o que é isso? É um sentimento, é um desejo, essa vontade que as pessoas têm de fazer, de se vingar das outras pessoas? Obrigada, Lu, pelo convite. A vingança, né, se a gente for falar de uma forma mais simples, assim, né, ela é um desejo, né, que vem de um pensamento, de um sentimento de que você sofra por algo que você tenha me feito, né? Ou algo que você tenha feito a outras pessoas, né? Mas a vingança, ela é basicamente um sentimento de punição, de moeda trocada, né? Que você sinta o que você causou ao outro, que você sofra da mesma forma. Uma forma de punir. Uma forma de punir. E como que isso aflora nas pessoas? Eu li uma reportagem hoje de manhã, enquanto eu produzia o programa, que dizia assim que é o eu machucado. É isso mesmo? É. Eu me sinto dodói, me machuquei com determinada situação e aquilo começa a mexer comigo. O Jung e os psicólogos, né, da linha junguiana, eles falam bem essa questão, assim, fazem até uma analogia à questão da mitologia grega. Na entrada do inferno, né, onde morava Hades, tinha um cão que era o Cérbero, o cão das 3 cabeças. Não sei se tu já chegou a ouvir falar. Não. E o Cérbero tinha 3 cabeças e ele era o responsável pela ira, pela raiva. Né? Para passar pelo Cérbero, então tu tinha que levar pão, porque daí enquanto tu jogava o pão, tu conseguia entrar na morada de Hades. E aí, fazendo uma analogia, né, a esse cão raivoso, ressentido, magoado, com essa raiva toda que espuma a boca, né, vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente deseja a vingança, quais são os sentimentos que brotam da gente? Né? Essa raiva, a ausência da racionalidade. Quanto mais irracional eu for, mais raiva eu vou ter, mais ressentido, que a gente vai falar, acho que um pouquinho depois, sobre a questão do ressentimento. Né? E aí eu desejo que você sofra o que eu estou sofrendo. Se a gente for profundamente pensar sobre isso, nós viemos, né, num processo de civilizações antigas, né, em que nós já melhoramos bastante. Porque antigamente, né, se você, por exemplo, me roubasse uma ovelha, eu me sentia no direito de me vingar. Como é que eu me vingava? Eu matava todas as tuas ovelhas, eu roubava todas as tuas ovelhas e matava a tua família. Era assim. Né? Se você e o teu marido cometessem adultério, quem era apedrejada? Era só a mulher. Né? Então, a vingança, ela foi sendo racionalizada. Né? Para aquela frase, eu gosto muito dos ditos populares, né? Que tu disse agora do prato que se come frio. Por quê? Porque esse desejo primitivo, ele vai sendo articulado. A pessoa que se vinga é porque ela não consegue deliberadamente colocar a raiva dela para fora.
né? Quando tu diz essa questão assim, ó, doeu o machucado. Sim, eu vou te dizer, eu tô com raiva. Você fez algo que me deixou muito triste, me magoou, eu gostaria de te matar. Crianças fazem isso. Criança diz, eu vou te matar. Ótimo. Tá verbalizando um sentimento. Tá dizendo, ó, isso me deixou com raiva. A tua ação me magoou. Porque quando eu verbalizo, eu digo, eu brigo, eu não guardo. Sim. Eu não ressinto. O que é ressentimento? A vingança, ela é filha do ressentimento. Né? Então, ó, quando eu ressinto, eu vou colocando mais algumas coisinhas, né? No meu ressentir. Mais uns temperos. Mais uns temperos. Mais mágoa. O tempo, quando as coisas não são faladas, e eu não vou mexer lá no meu euzinho machucado, no porquê que aquilo me provocou tanta raiva. Por que eu desejo que aquela pessoa sofra? Certamente, tu encontra a resposta dentro de ti. Como trabalhar isso na pessoa, Adriana? Como trabalhar? Isso tem que ser tratado? Como é que a gente pode perceber, né, que esse sentimento, essa questão de vingança, que pode se tornar até uma obsessão, né? A gente conversava antes, tu disse que pode. Como que a gente trata de uma pessoa que está com isso? Como é que a família se dá conta? Como é que a pessoa pode se dar conta? Acho que o maior desafio é a pessoa se dar conta. Quando a gente faz alguma dinâmica de grupo, assim, tu já ouviu alguém verbalizar e dizer assim, ó, eu sou uma pessoa que sinto raiva, eu sou rancoroso. Já ouviu? Não. E a gente não tem isso, né? A gente não tem esses sentimentos, né? A gente não tem aquelas memórias lá da escola. Lembra da coleguinha aquela que falava mal de ti? Né? Que a gente... O que acontece, né? Quando você, como é que se trata isso? Primeiro é aceitar que a gente sente. Ter a consciência de que sente aquilo. Nós sentimos. Né? Nós evoluímos enquanto civilização. Porque o que aconteceu lá na lei do talião, não sei se tu, né, vamos falar um pouquinho da questão do cristianismo, né? Moisés, que é a lei mosaica, da história do olho por olho, dente por dente. Isso já é uma grande evolução para aquilo que a gente conversava antes. Como é que era a vingança? Tu me fazia alguma coisa, eu matava toda a tua família. Aí vem Moisés e diz assim, não, gente, vamos conceder direito à vingança. Olha que loucura, conceder direito à vingança, que para nós naquela época era necessário, porque era muito primitivo. Então, ó, você vai ter uma ação equivalente ao ato que você sofreu. Por isso um olho por olho, um dente por um dente. Sim. Mas aí vem um cara que é fora de série, que é um exemplo maravilhoso, que é o Nelson Mandela, e ele diz, saída do apartheid, que ele diz, que também é uma frase que ficou conhecida, né, mundialmente, a gente fala que se nós trabalharmos, se ele fosse aplicar na África a lei de talião, um dia todos estariam cegos ou banguelas. Então, olho por olho, ó, tira um olho teu, tira um olho meu, o que resta para nós duas? Sim. Então, qual é a medida de um cuidado para isso, né? É a gente refletir que a gente tem o sentimento. Que às vezes a gente até coloca para Deus, eu não sou rancoroso, eu não sou vingativo, mas Deus está vendo. Será que esse Deus, esse Criador, não tem algo mais importante a fazer do que pensar nessa minha vingança, que ela é meio obscura? Eu não tenho rancor, mas a vida vai se encarregar de cuidar. É nada como um dia depois do outro. Sim. Isso já é tratamento, Lu. Nada como um dia depois do outro é eu entender que eu não preciso me vingar daquela pessoa. Que a lei da causa e efeito, então, se eu fizer para ti algo, isso naturalmente pela lei vai voltar. Sim. Vai voltar para ti. Eu não preciso provocar nem desejar, mas sentir, eu vou sentir. Sim. Nós ainda sentimos isso, a gente ainda tem dentro da gente. Se auto-perdoar é uma coisa importante, porque a gente vai ter a sensação, gostaria que sei lá, um exemplo muito bom, né? Por exemplo,
as mulheres, até teve um estudo que falava sobre isso, que os homens traem por trair, que as mulheres traem por vingança. Então eu vou trair o meu marido para me vingar, para ele sentir o que eu senti. Olha, presta atenção nessa fala. E na realidade é diferente, né? Então, eu vou agir, eu vou me vingar, mas qual é o cerne do problema? Será que eu não tenho que avaliar o porquê dessa traição? Sim. O que aconteceu para que a nossa relação se desgastasse e entrasse essa outra pessoa? Chegasse a esse ponto. Mas a vingança vem de uma forma de eu jogar e não refletir sobre as minhas coisas. Por isso que tu falava antes da questão do eu machucado. Como eu não consigo lidar com esse meu eu machucado, eu coloco no outro, eu me vingo no outro, eu enxergo no outro as minhas coisas. Sim. E isso pode se tornar uma coisa extremamente obsessiva na vida da pessoa, né? Pode. Tem pessoas que vivem amarguradas em relação a cuidar e provocar e desejar que as outras pessoas se deem mal, se prejudiquem, né? Fulano que falou, eu desejo que o outro tenha uma doença. Isso é vingança. Só que também tem uma frase que até esses dias eu vi, que eu gosto muito do Cortella, ele falava sobre isso, né? Que é uma frase que não tem autor identificado, que o que é a vingança? É um remédio que eu tomo achando que vai fazer mal para o outro. E faz mal para a própria pessoa. Faz mal para a própria pessoa. A amargura ressente faz com que a pessoa viva naquele processo de ficar observando, cuidando a vida do outro, desejando que o outro se dê mal. Sim, porque na realidade a pessoa deixa de viver a vida dela para ficar naquela obsessão de cuidar o outro e ver de que forma pode atingir o outro. Né? Atingir o outro. E que o outro se prejudique deliberadamente. Né? Então, eu posso ter a ação da vingança, então eu te provoco, né? Ou a vingança que ela é uma vingança inconsciente, né? Eu ia te perguntar isso, se em algum momento a pessoa sente que isso é inconsciente ou ela tem a noção que isso é proposital? Tem as duas coisas. As duas? Tem a vingança deliberada, né? Ou seja, eu vou me vingar, e a gente vê histórias, né, disso. Também, né, na questão da Bíblia, Caim e Abel, a gente tem toda uma história nisso, né, que se vinga do irmão por ser amado e querido, que ele enxergava dessa forma, né? Nós vemos a mídia que provoca essas coisas também, né? Então existe a vingança deliberada, ou seja, o planejo, né? Quando a gente fala, né, de alguns comportamentos psicopatas, transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade borderline, em que os sentimentos são muito à flor da pele, a pessoa não consegue lidar com as suas questões e deliberadamente se vinga do outro, coloca raiva naquele processo. Mas existe a vingança que ela é inconsciente, né? Que não chega à minha consciência. Ela vem através de coisas pequenas, né? A ironia, por exemplo. A ironia é uma forma disfarçada de a gente liberar a nossa raiva, nosso ressentimento. Isso é inconsciente, é um mecanismo de defesa. Os boicotes, né? Eu tô com muita raiva do meu chefe, né? Porque ele me trata mal, porque ele é agressivo, porque ele... enfim, ele é um cara que eu não gosto. Como é que... eu não vou me vingar deliberadamente, mas eu vou fazer pouco caso do meu trabalho, eu vou chegar atrasado, eu vou boicotar, eu vou falar mal dele, eu vou fazer com que as pessoas vão trabalhando mal com ele. Isso é vingança inconsciente, ou seja, eu estou provocando de uma forma que eu nem estou dando conta, através dos pequenos boicotes. Vou faltar hoje ao trabalho, não vou fazer aquilo que ele me pediu. Então pode ser. Relacionamentos de casais também funcionam muito dessa forma inconsciente. Né? Eu acho que a gente já chegou a conversar sobre isso uma vez, que o excesso de superproteção, aquele que é desmedido, né? Por detrás disso também tem algo de uma raiva, um rancor, que faz com que seja
esse filho do ressentimento, essa vingança que ela venha maquiada, disfarçada. Isso também pode acontecer. E me diz uma coisa, nesses casos, essas pessoas podem buscar um tratamento? É aconselhável? Não é? Como lidar com essa situação? É aconselhável. Na verdade, Lu... A pessoa precisa admitir que aquilo está acontecendo com ela, né? Exatamente. O primeiro passo. É o autoconhecimento. Né? Porque é aquilo que a gente falava anteriormente. Por que eu tenho essa raiva toda? O que mobiliza em mim? Que Jung fala, né? Quais são esses arquétipos, essas imagens, o que eu mobilizo no outro, aquilo que me incomoda tanto no outro, esse meu desejo de me vingar por algo que me magoou, será que ele não está dentro de mim? Então, a terapia, o tratamento, ele vem para isso, para que você passe a fazer uma profunda análise dentro de si mesmo. De quais são as suas coisas, quais são as suas mágoas. E aí é um processo que é terapia. Agora, quando tu falavas, eu fiquei pensando, o interessante, então, não seria essa pessoa que tem esse desejo sentar com a outra pessoa e conversar? Não é o caminho da evolução? Não é o caminho melhor, né, nessa situação? Então, quer dizer, é uma situação que me faz tão mal que eu fico obstinado com algumas coisas para tentar atingir outra pessoa, então vamos sentar, vamos conversar, acontece isso comigo, fazer um jogo limpo, um jogo aberto. Esse sentar e conversar é um segundo passo, que é o dia que nós, humanidade, conseguirmos fazer isso, a gente está próximo, né, de um mundo melhor. Sim. Por quê? Porque se a gente for avaliar todas essas guerras, todas as discussões, os casos, né, de vizinho, de família, as brigas, elas são causadas pelo quê? Por essa dificuldade das pessoas de dizerem efetivamente. Nós vemos num processo infantil de que a gente não há espaço para raiva. Né? Então, a gente não faz assim com nossos filhotinhos. Ai, não, por que tu tá... Controla essa raiva. Segura isso, não demonstra. Não diz pro amiguinho que tu ficou com raiva dele, porque isso é feio. O que a gente vai fazendo? Vai guardando. Vai deixando guardadinho, lembra lá das nossas gavetas? Vai deixando o copinho? Vai guardando uma gaveta, exatamente. Vai guardando né, na gavetinha da raiva. Só que essa gavetinha, quando ela enche demais, faz com que a gente jogue para o outro. Uma raiva, na verdade, que a gente tem que identificar. Esse passo de ir lá e conversar com o outro é um segundo passo, é um segundo movimento, que é maravilhoso. Que se a gente conseguisse fazer isso, em casa nossas relações seriam melhores. Com os amigos nossas relações seriam mais saudáveis. Mas a gente está preparado para ouvir essas coisas? Muitas vezes não, né? Porque a gente não se conhece. Claro. A gente não se conhece. A gente não permite mostrar o nosso lado mais sombrio, as nossas sombras. Todo mundo tem. E o interessante nessa conversa não é conversar e agredir o outro, né? Não é querer agredir, querer humilhar, querer descarregar né, toda aquela ira. Mas é sim saber o porquê que isso vem acontecendo e tentar chegar a um denominador comum, né? Exatamente. Só que eu acho que as pessoas ainda não se sentem ou não são civilizadas o suficiente para fazer isso, né? E ainda não se conhecem. Né? A gente não se conhece, a gente vem num processo social de que a gente tem que tolir as nossas emoções. Eu tive um caso de um pacientinho muito legal, assim, né? Ele tem 7 aninhos. E a gente estava trabalhando com a família terapêutica, né? E ele estava com muita raiva, que ele não demonstrava, isso aparecia na escola, nas brigas dos colegas, mas na verdade a raiva dele era em função de que o pai não dava atenção para ele. O pai gostava de brincar mais com a mãe e não dá atenção para ele, de conversar mais com a mãe e não brincar com ele. Ele tinha muita raiva. E aí, naquele momento em que eu percebo isso, eu digo para ele, briga com o pai boneco, né? Diz o que tu quer dizer para ele. E ele me olhou com os olhões assim, mas eu posso fazer isso? Pode. Coloca para fora, verbaliza. Não é que a gente vai sair matando as pessoas, o que a gente fazia antes, né? A gente estabeleceu, então, que a gente pode ter estas conversas, que elas podem ser acaloradas. Numa discussão, palavras, né? Aquilo, quando eu digo, eu esqueço, mas o outro que ouve
Fica com aquilo guardado? Fica com aquilo guardado. Né? Mas isso no momento de discussão é importante que a gente consiga colocar para fora. Né? Mas volto a te dizer, o mais importante é a gente buscar dentro da gente. Por que que aquele sentimento me mobiliza tanto ao ponto de eu querer devolver? Sim. Esse sentimento de raiva, né, de vingança, ele pode em algum momento prejudicar a pessoa no que se refere à saúde dela, a trazer desconfortos físicos? Claro que sim. A Joana de Ângeles, que trabalha com a psicologia espírita, que é bastante interessante, ela nos fala o seguinte, né, que esse sentimento de inveja, ele é uma energia que vai sendo retroalimentada, como se nós somos, lembra que eu já te falei sobre isso? Nós somos energia, nós somos química, né? Então nós vamos produzindo hormônios que vão alimentando esses hormônios do estresse, o hormônio da raiva, o cortisol, a adrenalina em excesso, porque nós precisamos disso para nos defender. Sim. A adrenalina, esses hormônios, né? Para nos defender lá primitivamente. Só que quando a gente estabelece raiva, ressentimento, nós utilizamos esses hormônios de uma forma desenfreada dentro do nosso corpo, né? E o que acontece? A gente vai adoecer. Sim. Existem estudos que hoje comprovam que alguns cânceres são causados porque as pessoas guardam muita raiva. Então, daquele sentimento, tu imagina, olha o que é, né? O nosso corpo humano. Sim. Daquele sentimento se estabelecem nódulos, se materializa fisicamente feridas raivosas em formato de câncer. Não vamos no câncer, vamos para as doenças dos sapos que a gente engole, que a gente vai, como a gente não devolve e a gente fica com aquela raiva, o que acontece com a gente? Inflama a garganta. Aí tu não sabe por que esses dias tu estava com a garganta inflamada. Certamente tu não administrou um sapo que tu engoliu, ficou ali, inflama quem? Volto a dizer, a vingança é um remédio que a gente toma achando que vai prejudicar o outro. Mas é a gente que se prejudica. A gente que se prejudica. A gente que adoece e adoece fisicamente. Então... Tu percebe uma pessoa que é amarga, rancorosa, como é que ela é? Ela não é triste, amarga, fechada, cabisbaixa, e só vê o lado cinza das coisas e só atrai o quê? O lado ruim. O lado ruim. Pessoas cinzas, não sorrisos e doenças. Então, certamente. Então, a gente não pode dizer que a vingança é um prato que se come frio. Não dá para falar isso. Não. Devemos, inclusive, não alimentar. Exatamente. Não alimentar o desejo, não que a gente não vai sentir, mas não nos alimentarmos desse prato. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente não pode estimular dentro da gente esses sentimentos, porque, na verdade, só vão fazer mal a gente. Né? Para a gente encerrar, Adriana, a ficção, nesses últimos tempos, vem mostrando muito essa questão de se fazer justiça com as próprias mãos, né? A teledramaturgia, recentemente exibiu uma novela onde havia muita vingança envolvida, né? Uma novela que é ao ar pelo horário nobre. Exibiu também uma minissérie que também falava muito sobre essa questão, que as pessoas, né, passaram anos, né, perderam anos de suas vidas, de deixarem de conviver com seus familiares e depois tinham aquele desejo de se vingar e não tocavam a sua vida porque estavam obstinadas com essas questões. O que eu te pergunto é, a gente percebe que a mídia explora muito isso, mas isso não é uma maneira de fomentar a vingança dentro da cabeça das pessoas, porque eu vejo, puxa, aquilo lá deu certo, será que na vida real vai dar certo? Né? A gente tem exemplos agora aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, de algumas jovens que bateram e espancaram uma outra menina e se sentiram mal que não conseguiram matá-las. Elas foram até uma parte da execução que elas queriam e dali em diante elas não conseguiram avançar. E estavam se sentindo penalizadas, covardes, porque não conseguiram ir até o fim, por uma vingança boba.
né? De que a menina... Ontem eu acho que teve um caso, foi ontem, de um menino que estava jogando naqueles jogos online, não sei se vocês chegaram a ver isso, e ele foi desafiado a se enforcar. Exatamente. E ele se enforcou. E se enforcou. Se enforcou. Então, assim, tu usou uma frase muito interessante, tu disse assim, perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida. E essa é a verdade. Hoje, claro, é importante que a gente se mantenha atualizado das notícias, né? Mas se eu pudesse dar uma dica, é que as pessoas abolissem, né, essa mídia, que é uma mídia extremamente negativa, né? E que se confunde muito o conceito, que ele é muito tênue, de vingança e de justiça. Sim. O que é a justiça? Depois a gente faz um programa, traz alguém do direito aí para nos ajudar. Mas o que é a justiça? Justiça é o que a gente faz com as próprias mãos? Nós não somos capazes de criar estruturas, né? Claro que a justiça ela é necessária, ela é importante e existem instituições que foram criadas para que esses espaços aconteçam, né? Que você seja responsável por um ato ruim, ilegal que você tenha feito, né? Só que até onde vai a justiça e aonde começa a vingança? O que eu realmente quero? Essas séries que tu falaste, que foi bem interessante. Teve até uma novela um tempo atrás que também falava muito sobre isso. E nós, se a gente for observar, nos alimentávamos daquilo, daquela sensação de que, olha, ela está sendo vingada. Porque nós temos isso. É o nosso lado primitivo. Mas o que a gente precisa? Vencer isso. Falamos novamente do Nelson Mandela. Tu já pensou se esse cara que ficou quase 30 anos preso saísse da cadeia e resolvesse se vingar? Porque ele saiu da cadeia e se transformou presidente da África do Sul. Então ele tinha um poder. Sim. Outra frase muito interessante, né? Que é conhecer uma pessoa, de poder a ela. Né? Isso também é uma frase porque brota da gente esses sentimentos, né? Essas coisas mais arcaicas, mais primitivas. Né? Então a mídia, ela fomenta muito isso. Né? E faz com que a gente, em alguns determinados momentos, fique em dúvida. Mas essa dúvida, Lu, é o nosso lado mais primitivo, nosso lado mais animalizado, que ainda trabalha com a lei de Talião. Do olho por olho, dente por dente. E a gente precisa não alimentar isso. Sim. É o mais importante. Tá certo, Adriana. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi bom poder conversar contigo sobre todas essas questões e levar para o nosso telespectador um pouquinho mais de conhecimento, até para ele saber lidar com ele mesmo e com essas questões do seu próprio eu, que às vezes a gente tem muita dificuldade. Obrigada, Lu. A chave é o autoconhecimento. Tá certo. A gente vai colocar o telefone da Adriana aí no vídeo para quem quiser fazer contato com ela. O programa de hoje vai ficando por aqui e saiba agora que alimentar vingança não leva a nada. Cuide da sua vida, seja feliz, sorria e converse com as pessoas. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.